Olá, eu sou Ana Cecília Aranha, sou professora do Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da USP e responsável pelo Laboratório Especial de Laser e Odontologia, o LELO da FOUSP. E hoje vim comentar sobre um dos tópicos mais falados na atualidade, que é o diagnóstico e o tratamento das lesões cervicais não cariosas, o tratamento e o diagnóstico do desgaste dental. A odontologia é uma ciência em constante evolução. Nós estamos observando uma grande quantidade de produtos sendo lançados, produtos e técnicas sendo cada vez mais colocadas em prática. Porém, nós precisamos ter esse novo olhar para o nosso paciente. E eu vou mostrar para vocês 5 fatos que vão determinar por que os pacientes cada vez mais estão nos procurando com algum tipo de desgaste. Seja através de uma lesão que nós chamávamos do tipo abrasão, erosão, abfração ou atrição, mas que hoje nós devemos falar sobre, em geral, sobre o desgaste dental. O primeiro fato é a odontologia de mínima intervenção que nós temos feito hoje. Cada vez mais buscamos procedimentos conservadores. O segundo fato, nós observamos também que existe um declínio da doença cárie. E com isso estamos vendo o aparecimento de outras e novas doenças e lesões. Da mesma forma, estamos observando o envelhecimento da nossa população. Além de envelhecer, nossa população também vive mais. Então a expectativa de vida do brasileiro subiu aí em torno de uma média de 70 anos. Também observamos nos últimos anos uma mudança no perfil da população. Não só pacientes com hábitos alimentares bastante diferentes, medicações de uso diário que vão determinar uma redução do fluxo salivar, pacientes que cada vez mais buscam um ritmo de vida, hábitos mais saudáveis e com isso também está relacionado à dieta mais ácida e à prática excessiva de esportes, e também a pacientes mais ansiosos. E o que tudo isso leva? Todas essas conclusões e esses 5 fatos. Que nós estamos observando um aumento considerável no índice de prevalência e incidência de lesões cervicais não cariosas e, como consequência, o seu sintoma clínico mais comum, que é a hipersensibilidade dentinária cervical. Mas o que são, então, as lesões cervicais não cariosas? Academicamente, nós estamos acostumados a falar em lesão de abrasão, lesão de erosão, atrição, abfração, mas temos que concordar que é muito difícil observarmos uma lesão e saber exatamente qual é a sua etiologia. Então, hoje nós temos falado muito mais em mecanismos de ação, como o mecanismo de erosão, da degradação química, o mecanismo de fricção e o mecanismo de tensão. Lembrando que são doenças multidisciplinares, que são doenças com aspectos multiprofissionais, com multi-etiologia e também que não está relacionada à cárie dental. Existe uma correlação direta entre as lesões cervicais não cariosas e a hipersensibilidade dentinária. O que é hipersensibilidade? É aquele sintoma, o sinal clínico mais comum quando o paciente reclama que ele sente dor ao comer algo gelado, algo quente ou algo que realmente possa causar uma dor curta, breve, passageira, que só diante desses estímulos que ela vai doer, em seguida vai acabar. Falando sobre como acontece a dor da hipersensibilidade dentinária, nós vamos lembrar um pouco da anatomia da dentina. Se eu tenho uma dentina exposta, eu tenho túbulos dentinários bastante abertos. E esses túbulos dentinários contêm fluido. E esse fluido que se movimenta tanto para dentro quanto para fora, ele vai se movimentar e vai perturbar mecanicamente terminações nervosas que ficam próximos da polpa. Então qualquer estímulo aplicado sobre essa superfície, seja ele químico, térmico ou osmótico, ele vai fazer com que as terminações nervosas livres sejam perturbadas por conta da movimentação do fluido dentinário. E chega como dor para o nosso paciente. Se eu tirar totalmente esse estímulo, eu paro completamente a dor. E aí nós já pensamos qual seria a lógica, qual seria a conclusão desse tratamento. A gente conseguir selar completamente os túbulos dentinários. O trabalho da professora Lívia Zeola foi um trabalho de revisão sistemática, ou seja, ela pega todos os trabalhos da literatura e faz um resumo e faz uma compilação, mostra uma prevalência de 33,5% de pacientes mundialmente afetados pela hipersensibilidade dentinária, mostrando que muitas vezes os cirurgiões dentistas não estão preparados para fazer essa avaliação mais completa e mais complexa do nosso paciente. Assim, nós podemos já concluir que realmente as lesões cervicais não cariosas e a hipersensibilidade é uma preocupação crescente. Se ela é patológica, é porque ela está atingindo cada vez mais pessoas mais novas da nossa população. Cada vez mais nós estamos observando o envelhecimento precoce dos dentes dos nossos pacientes.
Existem algumas etapas do diagnóstico, e essa etapa começa realmente com o histórico, com a anamnese do paciente. Perguntar o que ele faz, como ele dorme, o que ele come, qual é a rotina dele é bastante importante. E são através dessas perguntas que nós vamos começar a ter dicas para começar a modular e planejar esse plano de tratamento do meu paciente. A partir do momento que nós fizemos a anamnese, nós vamos observar e ir para a palpação muscular, nós iremos fazer o exame clínico propriamente dito e no final nós vamos chegar ao teste de hipersensibilidade, que nada mais é do que jogar o ar da seringa tríplice sobre aquele dente que apresenta alguma queixa ou então a hipersensibilidade diante de uma dentina exposta. Realizado o diagnóstico, vamos então para a fase de tratamento. Como que eu vou tratar essa doença? Como é que eu vou manejar esse paciente para que ele possa cooperar com o meu tratamento? Quando eu falo em tratamento, ele não está somente em remover a dor do paciente, mas muito mais como tratá-lo de uma forma muito mais ampla. Em alguns momentos, nós vamos ter que indicar o nosso paciente para outros colegas, para outras áreas, não só dentro da odontologia, mas também como multiprofissional. Encaminhar esse paciente para um gastroenterologista para ver a presença ou não de um refluxo gastroesofágico, para psicólogos, psiquiatras, desde que haja algum indício de um transtorno alimentar. Indicar esse paciente para orientação de um nutrólogo, de um nutricionista e aí por diante. No próximo vídeo, vamos falar sobre como tratar, como fazer a resolução do caso diante da severidade de dor, aparecimento de recessão gengival, extensão e profundidade das lesões. Até lá!